Olá, meus queridos alunos, meus queridos estudantes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Projeto de Vida. Eu sou a professora Ianara Camurci e estarei aqui com vocês os auxiliando nessa jornada de descobrimento. Hoje aula 7, objeto de conhecimento, autoestima e autocuidado, reconhecendo e lidando com as emoções. Detalhamento, saúde e bem-estar físico e emocional e cuidados pessoais coletivos, ansiedade, estresse, resiliência e autonomia. Então, preparados para mais uma aula e muito conhecimento? Vamos lá! Olá, meus alunos! Iniciando mais um momento maravilhoso de Projeto de Vida aqui com vocês. E para iniciar esse nosso momento, eu trago um vídeo para a gente já começar a refletir. A vida, ela está passando. E como que eu estou agora? Como eu estou nesse momento? Vamos assistir o nosso vídeo? Então, assistiram o vídeo? Gostaram? O que nós podemos perceber nessa animação? Nós podemos observar uma mulher, né, em vários momentos, em vários pontos da vida dela, com várias emoções. Em alguns momentos ela está se olhando no espelho, está triste, está feliz, ela está se exercitando, ela está meditando, né? Nós vemos ela passeando, dançando. E aí, sempre um desnível, às vezes um pouco tristinha, mas aí procurando fazer atividades com que a deixem alegre. E todas essas ações da nossa personagem, do nosso vídeo, elas nos encaminham para um assunto muito importante, que é a autoestima. Então, quando nós falamos de autoestima, nós estamos falando que a autoestima, ela é a atitude que nós escolhemos ter em relação a nós mesmos. Olha aqui a nossa imagem, ela se abraçando, né? Então, nós estamos falando de nós mesmos. Ela é composta por emoções, por experiências pessoais, por valores, opiniões sobre as nossas condutas e crenças sobre quem somos e do que somos capazes, né? Então, esse é o conceito geral da autoestima. Então, observamos que ela é composta por várias coisas, várias ações e sentimentos e pensamentos compõem a autoestima. E nós também temos essas crenças. As crenças, elas são as características mais importantes, já que elas decidem quais comportamentos são considerados positivos e quais são considerados negativos por nós mesmos, né? Aquilo que eu acredito, ela é uma crença minha, então ela vai determinar aí os meus comportamentos. Em outras palavras, a autoestima, ela é o valor que nós atribuímos a nós mesmos. Então estamos falando de valor. Algo que tem valor não tem preço. É um valor, é algo muito mais importante. Então a autoestima é esse valor que eu dou a mim mesma. Esse, por sua vez, ele é refletido na forma como nós agimos, como nós falamos, como nós pensamos e como nós sentimos. É como uma bússola que ela nos guia ao longo da vida. Então, todos esses pensamentos, eles vão nos guiar. Será que eles vão nos guiar para um lado bom, para um lado ruim?
né? Então, quando a gente fala de autoestima, estamos falando dessa bússola dos nossos próprios sentimentos, pensamentos e crenças que nos fazem aí nos direcionar, que nos direcionam a um caminho. Então, se nós estamos bem conosco, né, nós seguimos caminhos positivos, os quais nós acreditamos merecer. Então, se eu estou bem comigo mesma, se eu estou bem com a minha autoestima, eu vou seguir um caminho positivo. Por quê? Porque eu acredito que eu mereço. Agora, já se nós temos uma opinião, né, agradável sobre quem somos, nós acreditamos merecer caminhos nada bons para a nossa saúde mental e emocional. Então, a partir da minha crença, daquilo que eu acredito que eu mereço ou não, eu vou seguir em vertentes diferentes, né? Se a minha autoestima está boa ou se ela não está legal. E aí eu mostro para vocês os 4 pilares da autoestima. Então, o Patrick e o Jacob, né? Ele nos teoriza os 4 pilares da autoestima. Então, lembrando que um pilar, ele é uma coluna de sustentação. Então, observem na nossa imagem que nós temos aí 4 pilares. Elas com certeza sustentariam algo muito pesado. Então, os pilares da autoestima, como nós vamos ver aqui neste momento, eles são isso. Eles são as colunas, né, do nosso desenvolvimento de própria estima, né? Então, temos 4 pilares. O primeiro é o pilar da autoaceitação. Então, aqui vai dizer respeito a uma postura positiva com relação a si mesmo, como pessoa. Então, isso inclui elementos como estar satisfeito e de acordo consigo mesma. Então, a autoaceitação sou eu tendo uma postura positiva, eu estou me aceitando. É importante frisar que quando falamos de autoestima, estamos falando da estima que eu tenho por mim mesma. Então, a autoaceitação é a aceitação que eu tenho por mim mesma. A opinião do outro, ela não vai importar aqui. O que importa é o que eu estou pensando. Temos a autoconfiança. Diz respeito a uma postura positiva com relação às próprias capacidades e desempenho. Então, inclui as convicções de saber e conseguir fazer alguma coisa e fazer bem feito, né? Então, eu tenho confiança de executar aquele trabalho. Então, eu tenho uma autoconfiança, né? Por quê? Porque eu sei, eu tenho a convicção de que eu vou fazer aquilo bem feito. Não precisa, fulano é muito autoconfiante, né? Então, em termos mais coloquiais, ele se garante, né? Porque ele tem aí a autoconfiança estimulada. Temos também a competência social. É a experiência de ser capaz de fazer contatos. Isso inclui saber lidar com outras pessoas, sentir-se capaz de lidar com situações difíceis e ter reações, né, flexíveis. Então, quando falamos de competência social, nós estamos falando aí dessa flexibilidade nas nossas relações, nos nossos contatos. E temos a rede social, aí um pilar da autoestima. Então, aqui não é a rede social da internet, né? Ele está ligado a uma rede de relacionamentos positivos, relacionamentos de um modo geral. Isso inclui uma relação satisfatória com o nosso parceiro, com a nossa família, com os nossos amigos, né? Então, isso inclui ter amigos, poder contar com eles e também estar à disposição dele, né? Ser importante para outras pessoas. Então, essa é a nossa rede social. As pessoas que estão à nossa volta, aquelas pessoas que nós temos um relacionamento e são relacionamentos positivos. Então, 4 pilares para a autoestima. Inclui desde a minha autoaceitação, né, até os relacionamentos que eu mantenho ao redor de mim, na minha vida. Então, alguns sinais de autoestima saudável. Professora, como que eu sei que a minha autoestima está ok? Né? Como que eu sei que está bacana? Então, aqui nós temos alguns sinais. Primeiro, viver sem inibições. A pessoa que está com autoestima saudável, ela não tem inibição, ela sabe que ela está bem, que ela vai ficar bem, né? Então, aqui, sem inibições. Depois, confiar em sua intuição. Olha aqui que importante confiar na sua própria, né, intuição.
celebrar as suas conquistas. Isso aqui é muito importante. Celebrar as nossas conquistas. A gente tem o péssimo costume, às vezes, de dar muito ênfase quando perdemos alguma coisa. Mas é importante celebrar quando conquistamos alguma coisa. Lidar bem com as adversidades. Olha aqui, acabei de comentar com vocês. Às vezes a gente não sabe lidar quando nós perdemos, nos frustramos. Então a gente precisa lidar com essa adversidade. Gostar da própria companhia. Quem aí gosta da sua própria companhia? Né? Ou você não consegue sair de casa para ir no supermercado sozinho. Né? Então, gostar da sua própria companhia é um sinal de autoestima saudável. Não possuir arrependimentos. Poxa, professora, mas não possuir arrependimentos pode ser um tanto difícil. Né? Então, a gente precisa compreender que tudo aquilo que nós fazemos, ele gera consequências. Então, se algo que você fez gerou uma consequência, você se arrepende disso, você necessita ressignificar esse arrependimento. Afinal, ele é mais uma experiência. Correr atrás de oportunidades. Então, não podemos ficar sentados, né? A pessoa com autoestima boa, ela corre atrás, ela faz a sua oportunidade. Tomar decisões com confiança. Então, quem está ok com a sua autoestima, toma decisões com confiança, não fica na dúvida. Persistir até encontrar o sucesso. Não desistir, sempre persistir. Ser transparente com as emoções. Já falamos muito sobre lidar com essas emoções, então eu preciso ser transparente com aquilo que eu estou sentindo, né, com as minhas emoções. Conseguir elevar o próprio humor. Isso aqui pode ser um pouco desafiador, mas às vezes a gente acorda estressado, e será que eu consigo, né, manejar, elevar esse meu humor? Não permanecer em situações de abuso, isso aqui é extremamente importante. Né? A pessoa que está com a autoestima saudável, ela não se deixa em situações de abuso. Tá? Então, quando você passa por uma situação de abuso, a primeira coisa que você precisa fazer é desenvolver essa autoestima para conseguir sair. Então, aceitar os eventos do passado, precisamos aceitar sem arrependimentos, não necessitar dar satisfações a terceiros. Então, nós não precisamos, né, dar satisfação, você não precisa ter essa necessidade e não se deixar estressar por coisas pequenas. Coisas pequenas não podem sugar a nossa energia, né? Então, isso são alguns sinais da nossa autoestima saudável. Agora, professora, eu não sei se a minha autoestima está saudável. Como que eu sei que ela está baixa? Vamos verificar aqui. Então, sinais de baixa autoestima. Neurose, autocrítica, não aceitar elogios, né? Então, a pessoa está sempre encucada com alguma coisa, ela está sempre se criticando. E além de ela se criticar, ela ainda não aceita elogios. Então, você diz, nossa, que trabalho bem feito. Você fala, não sei, acho que não foi tão bom assim. Não conseguir dizer não, isso aqui é importante. Porque às vezes, pela nossa incapacidade de dizer não, a gente se coloca em situações de abuso, né, ou de sobrecarga. Perfeccionismo exagerado. Exagerado. Não estar errado você querer tudo bonitinho, arrumadinho, mas quando exagera, aí já não dá, né? Não ver o valor nas suas realizações, não conseguir ver o lado positivo. Então, eu estou sempre vendo o lado negativo, eu nunca consigo ficar agradecido, né? Encontrar culpados para os problemas, olha que autorresponsabilidade. Eu sou a culpada, né, pelos meus próprios problemas, então sou eu mesma. Não ter coragem para falar a sua opinião. Se vitimizar em vez de assumir os erros, né? Então aqui temos alguns sinais e temos outros também. Por exemplo, levar todos os conflitos para o lado pessoal, né? Seguindo aqui nos nossos sinais de baixa autoestima. Então, a pessoa que leva todos esses conflitos para o lado pessoal, ela está aí com uma baixa autoestima. Seguindo, não ter controle sobre as próprias emoções. Nós estamos falando sobre
lidar com as próprias emoções. Então, se eu não tenho esse controle, se eu me destempero, né, se eu me fragilizo muito, isso é um sinal de que a minha autoestima está, de fato, abalada. Então, estar sempre ansioso, apreensivo com o futuro, ter medo de evoluir pessoal e profissionalmente, não começar coisas novas por medo de fracassar. Olha aí, então estou sempre me impedindo de progredir, né? Eu me auto-saboto, né? Por quê? Porque eu tenho medo. Isso quer dizer que a sua autoestima não está saudável. Sentir necessidade de satisfazer todo mundo, menos a si mesmo. Então, não importa, eu posso sofrer, mas o outro não pode. Então, aí nossa autoestima não tá legal, a gente precisa trabalhar isso. Então, sentir inveja de conquistas alheias, mesmo de amigos próximos. Mentalidade de escassez de dinheiro, de oportunidades, de relacionamentos e etc. Então, mentalidade de escassez é mesmo, a gente vai seguindo aí para a mentalidade do não merecimento, né? Então, eu não mereço isso. Nossa, olha onde eu tô. Eu mereço, viu? Eu mereço. Então, aqui, depois da nossa lista, né, de sinais que a nossa autoestima não está saudável, eu convido a vocês a ver outros aspectos do que nós falamos da autoestima. Observem por onde eu estou, né? Nós estamos no Largo de São Sebastião e vai começar a chover. Vai começar a chover, né? Mas nós temos muita chuva, né? E aí eu convido a vocês, em meio à chuva, saber, né, como que nós podemos elevar a nossa autoestima. Porque quando nós falamos da baixa autoestima, nós estamos falando de um momento de tristeza, de introspecção. Parece que eu estou na chuva, parece que eu estou sempre me molhando, né? Parece que esse tempo fechado, ele me persegue, né? Tudo para mim dá errado, nada dá certo, nada fica bom, né? Eu tô sempre com frio, eu tô sempre nesse tempo mais fechado, a chuva cai sobre mim. Eu estou sempre entristecido em dias chuvosos, né? Então, a baixa autoestima, ela nos traz essa sensação. E professora, como é que eu posso limpar esse sal? Como é que eu posso fazer com que essa chuva vá embora? Né? Então, vamos ver aqui como elevar a autoestima. Primeiro, elimine a culpa. Você não é culpado, né? Vamos ressignificar essa situação. Viva no presente, sem preocupações com o passado e com o futuro. Comece a agradecer. Confie em si mesmo. A autoconfiança é muito importante. Pratique o auto-perdão. Então, às vezes, nós perdoamos muito o outro e não perdoamos a nós mesmos. Então, elimine a sua culpa e perdoe-se. Busque autoconhecimento. Já sabemos que nos conhecer é importante para o nosso desenvolvimento. Seja sincero consigo mesmo, não se compare com os outros, não generalize as suas experiências. Não é porque você teve uma experiência ruim hoje com algum assunto que todas as suas experiências sobre esse assunto serão ruins. Então, entenda o que funciona para você, tá? Então, seja mais compassivo com os seus erros, né? Lhe entenda, lhe abrace, lhe acolha, tá? Comemore suas vitórias e conquistas ao longo da vida. Então, aqui são alguns aspectos que nós podemos trabalhar, utilizar aí para elevar a nossa autoestima. E aí, seguindo na nossa aula, nós temos mais um tópico muito importante, né? Que vai andar ali, vai acompanhar a autoestima, que é o nosso autocuidado. Você acha que o autocuidado e a autoestima andam sempre juntos? O que é que vocês acham por aí? Vamos refletir? O que é que você faz para cuidar de si? Que você tem feito para cuidar de si mesmo? Você cuida bem de você mesmo? Você acha que você tem cuidado bem de você mesmo, né? Então reflitam, né? Analisem as suas atitudes para a gente entrar no nosso conteúdo do autocuidado, tá? Então o autocuidado, como o próprio nome esclarece, ele é cuidar de si mesmo, é dedicar um tempo para si, mesmo em meio a rotinas e obrigações diárias. A atenção
que cada um despende para si é muito importante para ter uma qualidade de vida satisfatória. Então, o autocuidado, eles são atividades que desenvolvemos com o objetivo de cuidar de nós mesmos, tanto do ponto de vista mental, quanto físico e emocional. Então, o autocuidado vai ser, né, todo esse cuidado que nós temos conosco. E as vantagens? Quais são, professora, as vantagens, né, do autocuidado? Por que eu devo me empenhar em trabalhar isso? Então, o autocuidado, ele aumenta a nossa produtividade e a nossa energia, a nossa confiança e autoestima. Alguém por aí está querendo, né, aumentar a sua autoestima, a confiança? Então, praticar o autocuidado ajuda. Previne e diminui o estresse e a ansiedade também. E ajuda-nos a tomar decisões e a mantermos-nos saudáveis. Então, o autocuidado, ele aumenta o nosso bem-estar. E dessa forma, aumenta também os nossos sentimentos de felicidade, de confiança e envolvimento com o mundo e com os outros. Ajuda-nos a ultrapassar adversidades e momentos difíceis. Ele torna-nos mais resilientes e menos vulneráveis, né? Então, cuidar de mim mesma me torna mais resiliente. Se eu sou mais resiliente, eu não sou tão vulnerável. E quanto tempo, professor, eu devo reservar para esse autocuidado? Como que eu posso? Que tempo eu posso trabalhar, né, no meu dia a dia? Então, as necessidades de autocuidado, elas são diferentes para cada um de nós. E elas variam também em momentos diferentes da nossa vida. Então, em determinados momentos, nós podemos sentir necessidade de investir mais no autocuidado e em outros menos. Às vezes, 10 minutos para olhar por nós por dia são suficientes. Outras vezes, nós precisamos tirar um dia inteiro para recarregar as baterias. E aí sim a gente se sente bem. Então, é individual, depende, né, de pessoa para pessoa, do momento que você está vivendo. Então, você vai sentir o tempo que você necessita aí para recarregar a sua bateria. E aqui temos os tipos de autocuidado. Então, vocês observem que tem vários tipos de autocuidado e a gente vai ver aqui com mais atenção cada um. O primeiro tipo que nós vamos ver é o físico, né? Então, o autocuidado físico, vocês observem aqui, coisas que vocês podem fazer para desenvolver esse autocuidado. Primeiro, dormir, alongar-se, caminhar, comer de forma saudável e praticar esportes. Isso aqui eu estou falando do autocuidado físico, né? Outra divisão, outro tipo é com a saúde. Então, eu preciso cuidar da saúde física e mental, fazer autoexames, observar o meu organismo, evitar alimentos industrializados, cuidar da higiene corporal e não se automedicar. Emocional, controlar estresse, buscar o amadurecimento emocional, perdoar, ter compaixão, ser gentil, autocuidado social. Eu preciso impor limites na minha vida, apoiar causas sociais e ambientais, usar mídias sociais positivas, comunicar-se, estar com amigos e famílias, pedir ajuda, espiritual, então reservar um tempo sozinho, meditar, conectar-se à natureza, manter um diário, autocuidado pessoal, praticar hobbies, promover o autoconhecimento, ser fiel à minha identidade pessoal, honrar o meu eu verdadeiro. Espaço, prezar pela segurança, manter o ambiente saudável, segurança e estabilidade, manter o espaço em que eu vivo ali organizado. Financeiro, economizar, pesquisar preços, administrar os recursos, investir e pagar as contas, né? E o trabalho, administrar o tempo, impor limites, tornar o ambiente de trabalho positivo, aprender e fazer pausas, né? Então, aqui são alguns tipos de autocuidado. E aí eu posso investir de várias formas no meu autocuidado, tá? Nós podemos fazer uma lista de todas as atividades, né, que fazem a gente se sentir bem, relaxado
e feliz, comprometer-se com o equilíbrio entre a vida pessoal e escolar, falar sobre como se sente, fazer escolhas saudáveis, investir nas suas relações e cuidar, né, das suas emoções. Isso são coisas que nós podemos fazer para investir no nosso autocuidado. E a gente precisa reconhecer as nossas emoções. Vocês têm facilidade de identificar suas próprias emoções e as emoções dos outros, né? Então, quando o nosso ponto são as emoções, nós podemos falar que a emoção ela é uma reação imediata a um estímulo emocional competente. Isto é, ela está relacionada com alguma coisa que mexe com você, podendo provocar uma sensação agradável ou desagradável. As nossas emoções, elas sinalizam algo. E para validar ou não uma emoção, nós precisamos reconhecer cada uma delas. Para começar, esse processo de reconhecimento ele é necessário. Identificar os 5 componentes das nossas emoções. Vamos conhecer os 5 componentes? O primeiro deles, sensações. Onde que eu sinto algo? As minhas mãos começam a suar, o meu batimento acelera, as crenças, tá? Então, as crenças também são chamadas de pensamentos quentes. Aquele pensamento que nós temos certeza de que é real, mas às vezes ele não é. O objetivo é no que essa emoção está me atrapalhando, né? Então, o objetivo dessa emoção, no que ele está me atrapalhando? Seguindo, nós vamos ter os comportamentos. Qual o meu comportamento quando eu sinto determinada emoção? Como é que eu ajo, né? E por fim, a nossa tendência interpessoal. De que maneira essa emoção afeta as minhas questões no relacionamento ou na escola? Então, esses são os 5 tópicos que nós utilizamos para identificar essa emoção e como que ela afeta a nossa vida. E vocês sabiam que as emoções são divididas? Vamos conhecer. Nós temos as emoções primárias, que são as emoções mais comuns. Elas são inatas e ligadas à necessidade de sobreviver. Por exemplo, a raiva, a alegria, o medo, a tristeza. Essas são as emoções primárias. Seguindo, nós temos as emoções secundárias, que elas são mais complexas, né? Aí já envolvem outras coisas, elas envolvem combinações entre as emoções primárias e as situações derivadas do ambiente ou dos relacionamentos que nós estamos vivendo. Por exemplo, nós temos a vergonha, a culpa, o ciúme, o estresse, a inveja e a ansiedade. Então, essas são emoções secundárias. O que causa, né? A gente consegue perceber que elas são mais complexas, né? A gente tem aqui não só a raiva ou o medo, né? Que são emoções mais primárias, algo que acontece de imediato, a gente já tem essa reação. Nas secundárias, muitas coisas estão envolvidas, né? Se eu tenho vergonha, então não é só uma situação constrangedora, é algo que eu sinto em relação àquele momento que acabou de acontecer. Por isso que ela é mais complexa. Então, lidando com as emoções. Lidar com as emoções envolve 3 pontinhos. Primeiro, identificar o que você sente. Segundo, validar e expressar essa emoção. E terceiro, entender o contexto, né? Então, nós precisamos desses 3 pontos para a gente começar a lidar com aquilo que a gente está sentindo. E por que é importante lidar, né, com essas emoções? Lidar com as emoções de uma maneira funcional, ela é importante principalmente para uma melhor qualidade de vida, né? Então, eu sabendo identificar aquilo que eu estou sentindo, vai melhorar sim a minha qualidade de vida. E aí, por fim, eu trago a vocês uma frase para a gente levar para o nosso coração, para as nossas emoções, que diz o seguinte: amar a si mesmo é o começo de um romance para toda a vida. E será? Eu concordo. Acho que nos amarmos, ele é de fato o começo de um romance para toda a vida. Praticar a autoestima, né? Trabalhar a nossa autoestima, praticar o autocuidado, eles são importantes. Por quê? Porque nós somos
o nosso tempo, a nossa vida. Então, cuidar de nós mesmos, cuidar das nossas emoções é importante, porque nós estaremos vivendo com nós mesmos por toda a vida. Então, começar a desenvolver a autoestima e o autocuidado é importante, porque nós seremos, né, o nosso próprio romance durante toda a vida. E finalizamos esse momento de projeto de vida e eu os encontro na próxima aula. Até lá!